A sensibilidade à loucura estava ligada à presença de transcendências imaginárias, ele diz. Isso será alterado a partir da idade clássica, que é essa idade marcada a partir do limiar do século XVII para o século XVIII. Então, a Renascença seria o século XVI, cujo início, Foucault diz que pela primeira vez a loucura é percebida através de uma condenação ética da ociosidade e numa imanência social garantida pela comunidade de trabalho. Então, a condenação do louco, para Foucault, ela está atrelada à incapacidade do louco de sobreviver à sociedade em que todos devem trabalhar, ou todos os que precisam viver de seu trabalho devem trabalhar. É a partir desse momento que se constitui a sociedade do trabalho que o louco, assim como outras figuras, têm de ser excluídos, passam a viver confinados, não mais lançados ao mar, e sim confinados no que se denomina de hospital geral. É uma construção em que vários indivíduos inaptos ao trabalho são confinados. E para tornar legítimo esse internamento, tanto do louco quanto dos demais ociosos, surgiu na Idade Clássica um poder de polícia. Polícia, diz Foucault, no sentido preciso que a era clássica atribui a esse termo. Isso é, um conjunto de medidas que tornam o trabalho ao mesmo tempo possível e necessário para todos que não poderiam viver sem ele. A polícia é esse poder correlato a essa sociedade que se constitui e faz com que as pessoas tenham de trabalhar, ou caso elas não possam trabalhar, os exclui do convívio com os demais. Ao dizê-lo, Foucault vinculava a qualificação do anormal, no sentido contrário do normal, e aí a partir do louco a sociedade passa a constituir também a si própria, né? A partir da exclusão desse louco passa a aparecer também o que é o não ser louco, o que é ser normal, né? Primeiro vem o louco, a exclusão do louco diz a verdade do que é o ser normal para essa sociedade, com um poder jurídico. Aqui a acepção jurídica do termo aparece também, que por sua vez tinha sua condição de possibilidade numa exigência, a um só tempo, econômica e moral. Então a moral é o que dá o aporte para essa exclusão, que no fundo é também econômica, ou talvez primeiramente econômica. Econômica, pois tinha como finalidade combater o absenteísmo, a recusa ao trabalho, considerado a fonte de todos os males, numa sociedade que passaria a ter progressivamente suas instituições controladas pela burguesia, o que Foucault abordará com mais detalhes na década seguinte em textos como Vigiar e Punir e nos cursos do Colégio de França que se sucedem a esse texto, ali por 76 a 78, 79, quando ele fala do surgimento do neoliberalismo e das técnicas de governo das populações a partir do século XVIII e XIX. Moral também, porque o trabalho passava a assumir o sentido de garantia ética, como ascese, como punição, aí citando Foucault, como signo de uma certa atitude do coração. O trabalho também tinha essa conotação ética e até mesmo espiritual. Trabalhar era uma espécie de ascese. E o que a tese de Foucault propôs, nos termos dele mesmo, foi refazer a história desse processo, ou melhor, a arqueologia de um acontecimento, do acontecimento da alienação do louco. Além disso, como condição para que mais tarde surgisse sobre a loucura uma ciência específica, que aí já é a passagem para um outro período, não mais a Idade Clássica, mas a modernidade, que é quando vai surgir a ciência dos loucos, né, a chamada psiquiatria, que irá buscar apoderar-se de seu segredo e reduzi-lo a um saber meticuloso e soberano. Foi necessária a criação de um a priori concreto. Aí também esse termo é do Foucault, a priori concreto. Ou seja, um espaço em que se tornasse visível ao saber esse novo tipo social, que será doravante apartado dos demais. Então é necessário, para que esse louco seja visível como diferente dos outros, que se crie um espaço, e que haja uma partilha, uma divisão social entre os chamados normais e os chamados anormais. E aí o louco vai estar lá entre os anormais, mas junto com outras figuras.
A separação do louco das outras figuras vai acontecer só na modernidade. Um espaço que alteraria a percepção sobre a loucura, antes associada a outros valores, outras imagens ou estruturas. Também o Foucault usa esse termo nesse texto também. Então são coisas que são anteriores à própria loucura. Uma imagem que se faz, os valores que são atribuídos a ela, ou uma estrutura que subjaz a percepção da loucura. É essa mutação que permitiu a criação desse a priori, cujas condições de emergência Foucault buscou reconstituir. Além disso, essa nova figura do louco, que o poder exercido pela polícia passou a isolar do convívio dos demais indivíduos, está implicada com uma concepção jurídica, então criada do sujeito normal, como aquele que é responsável por si e por todos os seus atos. Alguém a respeito de quem se poderá exigir que se sujeite desde si próprio e por sua vontade ao novo tipo de sociedade que então estava se configurando, baseada sobretudo nos valores burgueses do trabalho livre. Então, a exclusão do louco vai ter como efeito também que aquele que se diga normal, ou que seja considerado normal, seja aquele sobre quem se possa exigir que ele seja responsável sobre todos os seus atos, que ele seja responsável por si e pelo seu trabalho. O louco, assim como outras figuras inaptas ao trabalho, passou a ser excluído e enclausurado. Mas há também um correlato filosófico dessa exclusão, que Foucault identifica nesse texto com a figura de Descartes, que exclui a possibilidade da suposição da loucura no caminho da dúvida metódica na primeira meditação, o que gerou uma polêmica com Jacques Derrida. O Derrida ele fez uma outra leitura e se contrapôs ao Foucault, dizendo que o Foucault não teria lido direito, não teria feito uma leitura cuidadosa e meticulosa da ordem interna das razões da primeira meditação. E o Foucault responde que ele não estava preocupado necessariamente com essa pedagogia do texto, mas sim em mostrar um acontecimento mais fundamental do que esse que o Descartes expressa nesse texto, que é a exclusão da loucura, que tem como expressão, como uma de suas expressões no campo filosófico, o texto cartesiano. Isso implica que o louco deva ser excluído absolutamente da constituição do sujeito filosófico cartesiano. É assim que o Foucault lê a exclusão do louco na primeira meditação. O sujeito, em sentido cartesiano, é aquele capaz de compreender a si mesmo como ser pensante. Para isso, deve-se excluir a possibilidade da loucura. Eu não seria tão insensato como esses insensatos, dizia o Descartes. O Foucault identifica aí uma condenação antes moral do que epistemológica da loucura. Não pode haver a possibilidade de um cogito louco, o que seria um contrassenso, uma absurdidade moral e lógica. Primeiro moral, depois lógica. Assim, na passagem da Renascença para a Idade Clássica, operou-se uma modificação de uma concepção, ao mesmo tempo discursiva, ou linguística, enunciativa, jurídica e filosófica do sujeito para outra. E isso se deve à exclusão do louco, a esse outro do sujeito arrazoável. Foucault quis mostrar como, correlatamente a essa modificação, operou-se a exclusão desse outro da razão. Então, o outro da razão é o que não tem razão, é a desrazão. O título primeiro do livro do Foucault era esse, Loucura e Desrazão na Idade Clássica. Ele quer mostrar que a desrazão não é idêntica à loucura. Ela foi identificada, isso é um processo histórico que identificou o outro da razão, a loucura. Eis já prefigurada, desde sua primeira obra arqueológica, a implicação entre saber e poder, que Foucault irá trabalhar com maior minúcia apenas na década seguinte. Embora ele não trate especificamente do poder aqui, como ele vai fazer na década de 70, a dimensão do poder já aparece, porque é o poder de polícia que faz essa exclusão do louco. Existe uma violência operada sobre o louco, uma violência historicamente constituída, que faz com que se modifique e que se crie esse acontecimento. Ainda nesse texto, e mais precisamente nos outros que o sucedem, aqueles dedicados à literatura, o principal é um texto chamado Raymond Roussel, que é um livro que o Foucault dedicou a esse autor, que tem esse nome,
Mas não há só esse texto, existem muitos outros dessa época, né? Tem mais de 20 ensaios sobre vários autores literários que o Foucault escreve entre 62 e 66. O Raymond Roussel, de 63, em que ele aborda a literatura especificamente. Foucault irá tirar consequências para a concepção que eu denominei aqui no início de gramatical ou linguística ou enunciativa do sujeito. Pois se por um lado a linguagem é garantida por um sujeito intrínseco a ela, então para a linguagem é como se houvesse um sujeito internamente à própria linguagem, aquele que diz eu, aquele que é o sujeito ativo ou passivo da linguagem, ele está interno à própria frase, né, à própria proposição. Isso é garantido por um sujeito intrínseco que lhe confere sentido. Por outro lado, Foucault diz que a loucura pressupõe a ausência de obra, isso é, as noções de loucura e obra, ou sentido, são contraditórias. Se eu sou louco, eu não posso constituir uma obra, né? Então, o sujeito louco não pode habitar a linguagem, né? A linguagem não pode ter, senão um sujeito. O outro do sujeito, o outro da loucura, não pode ser sujeito de linguagem. No entanto, isso terá consequências mais gerais para a própria concepção do sujeito, de sujeito. A tese de Foucault sobre a loucura permite compreender melhor como se dá o exercício dos limites em nossa sociedade. Então, mais até do que um exercício especulativo sobre a loucura, é também sobre os limites da nossa sociedade. Um dos leitores mais originais de Foucault, Maurice Blanchot, disse a respeito dessa obra: recordo de início que ideia marginal veio a ser expressa nesse livro. Vejam só, ideia marginal. Não tanto a história da loucura, mas um esboço daquilo que poderia ser uma história dos limites, desses gestos obscuros, necessariamente esquecidos, tão logo realizados, pelos quais uma cultura rejeita algo que será para ela o exterior. A partir disso, prosseguindo na citação do Blanchot, no espaço que se estabelece entre loucura e desrazão, devemos perguntar-nos se é verdade que a literatura e a arte poderiam acolher essas experiências limite e assim preparar para além da cultura uma relação com aquilo que rejeita, que a cultura rejeita. Fala dos confins exterior de escrita. Esse é o comentário que o Blanchot publica num texto L'Entretien Infini, que foi traduzido por A Conversa Infinita. Eu acho uma boa tradução, né? Poderia ser entrevista também, mas como se trata de uma interlocução, e o Foucault escreveu também muito sobre o Blanchot nessa época, né? Nos anos 60. O Blanchot retribui aqui as homenagens fazendo esse comentário sobre o texto do Foucault, História da Loucura. Mas interessante notar que a questão que o Blanchot desloca o problema da loucura para um problema mais geral, que é o problema do exterior da sociedade. E o Foucault vai mostrar que esse exterior não é só a loucura. E é por isso que a loucura e esse exterior pode eclodir em obras literárias ou artísticas, como ele vai mostrar no final do texto História da Loucura, e vai prosseguir essas análises nos textos sobre literatura que prosseguem essa primeira tese, né? Foi essa uma das consequências da História da Loucura, esboçada em suas páginas finais, depois retomadas em textos que vão até As Palavras e as Coisas, de 66, livro em que o conceito filosófico de homem implicado ou de sujeito será problematizado. Com a passagem da Idade Clássica para a Modernidade, o sujeito, em sentido filosófico, não será mais aquele que vê de modo evidente e imediato a si mesmo enquanto ser pensante. Então esse era o paradigma cartesiano de sujeito, a concepção cartesiana de sujeito. Vamos fazer um recuo. No Renascimento, agora passando para essa outra obra, As Palavras e as Coisas, né, mas mantendo o mesmo problema, o problema do sujeito. O Renascimento, segundo Palavras e as Coisas, havia sido a época de um regime de signos que operava uma autonomização da linguagem. É assim que o Foucault vai mostrar como que a literatura é uma espécie de sobrevivência de uma concepção de linguagem renascentista que é rachada, que é excluída na Idade Clássica, mas que vai retornar na modernidade. É um movimento muito parecido aqui entre a História da Loucura e As Palavras e as Coisas, né? As mesmas três épocas, Renascimento, Idade Clássica e Modernidade, e há sempre uma espécie de permanência, embora ela seja completamente reconfigurada, né? Quer dizer, ele diz
a continuidade é um efeito da descontinuidade, né? Uma frase da História da Loucura, e vai acontecer algo parecido com a linguagem nas palavras e as coisas. Não é mais o louco, agora a linguagem. Uma das três principais objetos desse texto, né? Tem outros, mas eu vou falar aqui principalmente da linguagem. A linguagem não remetia às coisas, pois era ela própria, em seu ser bruto, um objeto de decifração, isso no Renascimento. Ela própria, de certa forma, uma coisa. A palavra era coisa para os pensadores do Renascimento. A linguagem era reconhecida como coisa a existir em uma espécie de materialidade própria. Ela tinha um ser, comportando o caráter de ter sido criada por Deus desde o início, assim como todas as demais coisas do mundo. A palavra era uma espécie de texto primeiro e primordial, e também essencial, que deveria ser decifrado por aquele que quisesse compreender o mundo, não havendo diferença de natureza entre ela e as demais marcas do universo. Essa palavra marca, né, sinais, assinalações, aparece lá nas palavras e as coisas. É como se fossem marcas que Deus tivesse cravado no mundo desde o início. Então, o saber, aquele que quer conhecer, ele tem que saber decifrar essas marcas. Nesse sentido, tudo possuía ou poderia possuir algum caráter de signo. Como diz Foucault, a verdade de todas essas marcas, quer atravessem a natureza, quer se alinhem nos pergaminhos e nas bibliotecas, é em toda parte a mesma, tão arcaica quanto a instituição de Deus. Mas para que fosse descoberta a relação de significação entre o signo e o que ele significava, relação essa incutida por Deus desde a origem, era necessário um terceiro elemento, que o Foucault denomina como conjuntura, para traduzir o termo grego tinkanon, eu não sei pronunciar, é um termo do estoicismo. O estoicismo tinha já um sistema de signos estabelecido, né? E, segundo Foucault, existe uma permanência desse mesmo sistema até o Renascimento. Então, há entre o signo e o que ele significa, essa conjuntura. E o que permitia ver essa relação eram as assinalações ou marcas, pelas quais era possível decifrar o significado de um signo. Então, o que quer conhecer, ele tem que saber manejar essa conjuntura, saber identificar isso para ter a grade de inteligibilidade de algum signo. A partir da conjuntura específica em que orbitava um signo, era possível ver nele as assinalações que apontavam ao seu significado. O decifrador deveria dispor para isso de uma certa capacidade adivinhatória. Daí pensadores como Paracelso ou Crollius pertencerem coerentemente à episteme renascentista. Episteme é o termo que o Foucault utiliza nesse texto para designar esse espaço do saber que existe no Renascimento, na Idade Clássica outro, e na modernidade um terceiro. Pois fundem o saber erudito, esses autores do Renascimento, com a adivinhação, a feitiçaria, a astrologia, a alquimia. A linguagem discursiva possuía então um caráter solene, pois caberia a ela e só a ela, em sua materialidade primeira e essencial, cerrada em si mesma, interpretar-se infinitamente com o mundo. Como ela era coisa, a linguagem também, ela estava tramada com o próprio mundo. Ao mesmo tempo em que as palavras eram coisas a se decifrar, as coisas também passavam também por ser, de certa forma, a linguagem. Não estava em jogo o seu papel representativo. Como seria para a gramática geral da Idade Clássica? Na mesma cisão que o Descartes representa lá na História da Loucura, aqui o Foucault vai atribuir à gramática geral de Port-Royal, da mesma época, que se inspira nos mesmos princípios, que ele vai denominar de Mathesis Universalis nessa obra, né? E que para ele faz uma rachadura, produz um corte no signo. A linguagem valia por ter ela própria o estatuto de coisa e um valor em si mesmo, os quais comportavam relações com as outras coisas do mundo, tudo já bem arquitetado por Deus desde o início.
As línguas, escreve Foucault, estão com o mundo numa relação mais de analogia que de significação. E bom, só na Idade Clássica, que Foucault situa também, como eu já falei, né, no século XVII e XVIII, que com os gramáticos de Port Royal, é que a ligação entre significante e significado na linguagem passou a ser meramente binária. Então, se antes a linguagem era um infinito com as coisas, sendo ela a mesma coisa, agora ela passa a ser estritamente signo, ou seja, algo que significa outra coisa. Excluiu-se do regime dos signos do Ocidente aquele terceiro elemento, o tímpano, que, segundo Foucault, era essencial desde a antiguidade, pelo menos desde o estoicismo, ao nosso saber. Doravante, a palavra perderá seu estatuto material de coisa e passará a tão somente servir à representação das coisas, num papel de subserviência ao mundo exterior. A palavra será separada das coisas por uma cisão ontológica. Porém, diz Foucault, ela adquirirá igualmente um novo poder, pois caberá a ela, e somente a ela, a tarefa de representar o mundo, à custa de perder aquela materialidade bruta em prol de uma transparência absoluta. Ela deixa de ser coisa, passa a ser palavra. Enquanto palavra, ela é a única que representa as coisas. Meramente significante, a linguagem na Idade Clássica comportava em seu bojo, inclusive, o que indica que ela é uma representação. Era tão perfeito esse sistema de signos que a Idade Clássica formulou, que o próprio signo contém dentro de si mesmo aquele elemento que antes era exercido pelo tímpano. O próprio signo contém ele mesmo o índice de que ele é só uma representação. A isso Foucault denominou a representação reduplicada, que redobra sobre o próprio signo, agora não mais coisa, a relação de representação que ele encerra. Não era mais necessária a conjuntura para assinalar as possíveis relações de analogia entre uma coisa e outra, ou entre elas e os signos, que afinal também pertenciam ao reino das coisas. Significante e significado agora passam a se relacionar sem nenhuma figura intermediária. Não será mais a adivinhação ou a magia que assegura a descoberta dessa relação secreta. Agora, o próprio signo, para ser signo, deve manifestar também sua relação de significado e de representação. A partir da Idade Clássica, diz Foucault, o signo é a representatividade da representação, enquanto ela é representável. Já na modernidade, o sistema de signos que permanecerá com sua estrutura binária essencialmente intocada. Então, assim como na história da loucura, a Idade Clássica representa uma cisão, um acontecimento, e na modernidade esse acontecimento ele vai se modificar, mas vai haver uma permanência, porque o louco continua sendo objeto de uma exclusão. Aqui também, no sentido das palavras, tomando a linguagem como objeto, essa cisão operada pela Idade Clássica com relação ao Renascimento vai perdurar na modernidade também. Essa cisão binária entre significante e significado, de certa maneira, ela continua. Porém, ela exigirá que uma figura exterior relacione o significante ao significado. Mas esse elemento é algo diverso do que for o tímpano até o Renascimento. É nessa época que acontece uma grande transformação que Foucault vai assinalar com a figura de Kant. É o filósofo que ele escolhe nas Palavras e as Coisas, né, para mostrar essa passagem da Idade Clássica para a modernidade, mostrando como que a filosofia ela é a expressão de algo que acontece no subterrâneo do saber. A razão se viu, então, em Kant, questionada quanto aos seus limites representativos, constrita a esses limites impostos pela condição do homem, desse sujeito limitado e que só pode conhecer aquilo que aparece a sua receptividade, a sua sensibilidade. Aqui as concepções discursiva e filosófica de sujeito, que é o que eu comecei falando, né, sofrerão nova modificação, efeito de uma reconfiguração da episteme ocidental que teve ecos
em todo o campo de sua extensão. Quanto à linguagem e quanto ao regime dos signos, agora passou-se a reconhecer que é o próprio homem quem criou as línguas, e não foi Deus quem as deu ao homem, e que as embaralhou para castigá-lo. A tarefa da adivinhação permanece excluída do cenário do saber ocidental, que contará agora, como método para a interpretação dos signos, de uma hermenêutica. Não há mais signos desconhecidos que teriam sido espalhados pelo divino no mundo. Todo signo, para ser signo, agora deve se submeter a um ato de conhecimento, o que põe fim também à ideia da representação. Com o advento da hermenêutica, cabe ao sujeito tornar algo um signo e interpretá-lo por um ato de conhecimento que lhe atribui significado. Não, porém, a maneira renascentista, quando era preciso que as assinalações pelas quais as coisas eram marcadas permitissem uma analogia. É o homem quem, por um ato de conhecimento, dá ao signo o que para o saber clássico já lhe era intrínseco, o seu próprio estatuto de signo. Então, nesse texto, Foucault situa o aparecimento do discurso literário na modernidade, porém com um papel exatamente inverso aos demais discursos. E é aqui que vem a parte que faz eclodir essa permanência que parece ter sido excluída na idade clássica. A literatura, é verdade que nenhum discurso produzido numa época poderá fugir às regras de formação dessa episteme. Se um saber sobre a linguagem, que a toma em sua autonomia, se tornou possível